Bem-vindos ao Jovens em Foco. Meu nome é Pedro Brasil, sou auxiliar administrativo aqui no Acessuas. Hoje eu estou com o coordenador do Acessuas Trabalho também, José Coelho. Tudo bem, Coelho? Oi, Pedro, tudo bem? E também com a nossa nova integrante aqui, Brenda. Também atua como nutricionista. Tudo bem, Brenda? Como é que você está? Tudo bem. E hoje, com a presença de Brenda, a gente aproveitou para discutir sobre um tema muito importante, que é como ter bons hábitos alimentares na juventude. Queria começar perguntando para a Brenda alguns pontos importantes de se prestar atenção quando você é mais jovem, que normalmente é uma idade que a gente não liga muito para nada, então queria entender como pode ser importante para a gente. Bom, Pedro, como você falou, os bons hábitos alimentares na juventude, ele geralmente é caracterizado por uma forma de alimentação inadequada, né? Porque a maioria dos jovens hoje em dia tem a sua base alimentar com alto consumo de açúcar, de gorduras, de sódios, alimentos ultraprocessados. A maioria desses jovens também saem muito, o que resulta no fast food também. Então são hábitos não tão bons assim, né? Mas o que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? A boa alimentação, ela contribui e favorece para o desenvolvimento nos aspectos físicos, intelectuais, emocionais e sociais da juventude, não só da juventude, como dos adultos também, né? Mas como a juventude, ela precisa e ela está sempre em constante evolução, em constante desenvolvimento, precisa também para os estudos também, essa questão de melhorar os estudos. Então, é preciso que esses jovens tenham uma boa alimentação. E, infelizmente, por falta de informação adequada, muitas vezes os alimentos que são considerados saudáveis são deixados de lado. E essa falta de nutriente, ela pode levar à fraqueza, à falta de concentração, problemas de memórias e interferências de um processo de aprendizagem. Normalmente o jovem ele busca não aquilo que é saudável, ele busca o mais rápido, o mais prático, o mais fácil. A gente também, às vezes, quando está em casa, não é só jovem que comete esse erro, adulto também, às vezes, chega num domingo à noite, está cansado, não quer fazer nada para jantar, acaba pedindo uma pizza e, às vezes, isso pode se estender ao longo da vida. Coelho também, como tem filha pequena, pode entender e falar um pouquinho mais sobre esses atos, sobre esses pequenos erros que o jovem pode cometer. E então, Pedro, como muito bem foi colocado aí pela Brenda, a questão dos hábitos alimentares, a questão do fast food, não é brincadeira não, né? Como você falou também, no domingo, comendo lá pizza, comendo um cachorro quente, algo sempre alimento processado, com salsicha, essas coisas. E a gente bem sabe que isso não faz bem. Não é bem diferente lá em casa não, né? Com a minha menina, a de 11 anos, ela também gosta muito o hábito alimentar dela não é tão bom, não tem um bom hábito alimentar. E a gente tem que procurar ter, né? Na verdade, produtos mais orgânicos, né? Integrais, procurar comer. Eu vejo que faz necessário beber muita água, né, Brenda? É muito bom, né, para a saúde, né? Mas é isso. Brenda, só me tira uma dúvida, Brenda. A questão de hábito alimentar, esses produtos orgânicos e integrais, como é que ele processa no organismo? Como é isso, Brenda? Coelho, os alimentos integrais, eles são ricos, têm um alto teor de fibra, certo? E eles são carboidratos não digeríveis encontrados em vegetais, que possuem ações favoráveis para o intestino e combate algumas doenças também. Então, para o bom funcionamento do intestino, é bom que seja alimento integral, certo? Por causa da quantidade de fibras que tem. São alimentos que vão digerir de forma mais rápida no nosso organismo. Nos traz saciedade também. Faz com que a gente coma e não sinta aquela vontade de comer novamente daqui a alguns minutos, né? Como até os fast foods faz com que a gente tenha vontade de comer novamente mais rápido. Então a gente vai comer, vai se alimentar aqui de uma alimentação não adequada e a gente vai sentir fome novamente. Então, arroz integral, pão integral, isso tudo faz com que a gente tenha uma longa saciedade e que a gente não coma várias vezes no dia, né? Que é algo que não é bom.
E interessante, Brenda, a questão de frutas também, né? Consumir bastante frutas, verduras, legumes, né? Faz Sim. bem, né, ao organismo, né? Sim, é algo que também favorece na questão das fibras, né? Do nosso funcionamento do intestino. Isso ajuda muito, porque frutas são ricas em fibras. E outros nutrientes também que é necessário para o nosso desenvolvimento e desenvolvimento do nosso corpo, né? Em si, do nosso organismo. E para a juventude é muito essencial. Eu até trouxe alguns pontos sobre esses nutrientes que são necessários, né? Porque a gente vê só a fibra, mas não é só isso. A gente tem a vitamina D, a gente tem as proteínas, nas carnes, ovos e frangos. A gente tem as fibras também, como eu falei para vocês, que é essencial no funcionamento intestinal. Então é encontrado nas frutas, nas folhas, nos legumes. O ferro também é muito importante na questão da anemia. Então é bom sempre estar suplementando o ferro. E eu não tô nem falando de suplementação de remédio, gente. Eu tô falando de comida de verdade, certo? Vitamina D é muito necessário para o crescimento esquelético, principalmente na juventude. Nessa questão de estirão do adolescente também é muito importante. Ela metaboliza o cálcio, então por isso que ajuda nessa questão dos ossos. Pode ser encontrado na gema de ovo, pode ser encontrado no fígado. Então é muito bom estar sempre mistificando essas alimentações. Vitamina C também é muito importante. É encontrado nas frutas cítricas, então é de fácil acesso. Na laranja você pode encontrar, no limão, na acerola, que é um alimento muito rico em vitamina C. Então, a vitamina C, ela contribui para a imunidade, então é bom que vocês façam uso também, certo? Mais alguma pergunta? Não, só uma dúvida, na verdade, Brenda. A questão que a gente às vezes fala, eu não sei se é comum no conhecer de vocês, do Pedro e seu, mas as pessoas comumente não são de comer muito fígado, né? Não são, e é um alimento tão saudável, tão assim, uma carne tão... Não sei nem se pode dizer carne, É uma víscera. É uma víscera, né? Isso. Então, assim, o fígado muito bom e a gente sabe que faz bem, né? E o pessoal não tem costume, tem mais costume com carne vermelha, carne branca. Isso. E mais o fígado em si, a víscera, né? O pessoal não come, né? Coração, essas O coisas. fígado, ele é muito rico em ácido fólico, ele é muito rico no ferro também. Então, assim, é muito importante. Mas nem todo mundo tem essa visão, né? Tem pessoas que não gostam por hábitos mesmo de casa. Tem pessoas que não gostam por simplesmente não... Às vezes nunca nem provou, mas não gosta daquele alimento. Tem pessoas que são assim. Mas eu acho que vale a pena provar. Vale a pena dar uma chance pro fígado, porque ele é realmente muito importante. É tudo questão de costume. Sim. Porque eu comecei a mudar hábitos na minha vida e ter uma alimentação mais saudável e trocando alguns alimentos que eu consumia antes por alimentos e por coisas que eu até odiava, que eu não gostava. E com o tempo você acaba gostando. Então, assim, é como a gente sempre fala aqui, o que você vai fazer hoje vai afetar não hoje. O resultado não vem hoje, vem daqui a uns anos. Verdade. Então, muitas pessoas têm doenças, têm algum tipo de caso crítico, por conta da alimentação, por conta do estilo de vida que ela tem há muito tempo. Então, se você tiver um estilo de vida saudável, que faz exercício, que acorda cedo, que bate a sua meta de água diária, que é algo muito importante, que muitas pessoas não sabem nem como funcionam, tomam água só quando sente sede. E se você começar a construir bons hábitos na sua juventude, você vai ser um adulto muito mais saudável, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Na terceira idade você vai ter muito menos problemas em relação à sua saúde, em relação ao seu desenvolvimento. É claro que depois de um tempo, quando vai passando a idade, normalmente é comum aparecer algumas questões, o corpo não é mais o mesmo. Porém, se você passou 10 anos comendo só McDonald's, e outra pessoa passou 10 anos comendo só salada, obviamente que aquela outra pessoa ela vai ter um desenvolvimento muito melhor que você. Não é isso, Brenda? Pedro, eu costumo dizer que o nosso corpo, ele fala, ele dá sinais. Então,
foi até algo que eu estava conversando com o Coelho esses dias, sobre vitaminas, né? A gente tava falando muito sobre isso, sobre o resultado disso. Às vezes a gente se sente fadigado, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente fica com falta de concentração. E isso tudo pode ter a ver com a alimentação. Na maioria das vezes é a alimentação. Então, assim, o seu corpo ele pode estar dando sinais de que você está com deficiência de alguma vitamina, de algum mineral. Então, por isso, é importante os bons hábitos. Porque agora a gente é jovem, a gente não liga muito para o que está acontecendo agora, mas o futuro é ali na frente, já chega. Então, quando chega esse futuro, a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. O nosso corpo, ele responde por isso. Então, é sempre bom que a gente tenha bons hábitos, porque a alimentação saudável, ela vem com o costume, com o hábito, com todos os dias estar fazendo aquilo, tá andando com a garrafinha de água. Para quem não sabe, gente, para calcular a sua meta diária de água, é um cálculo bem simples, é bem básico. É só você pegar 35, multiplicar pelo quilo de peso, que você vai ter a sua meta de água diária. Então, assim, é essencial que vocês andem sempre com uma garrafinha de lado. Ah, Brenda, mas nem todo canto tem água e tal. Por isso que é bom e importante ter uma garrafinha de água de lado. Justamente para você recompor aquilo que está faltando, né? 90% do nosso corpo é água, a gente precisa repor isso, porque senão a gente desidrata, a gente não tem um bom funcionamento do intestino, tudo isso contribui. E às vezes a gente se arrepende de não se cuidar, né? Às vezes a gente se arrepende de não ter tomado certas decisões há um tempo atrás. A gente sempre conversa com ele, sempre fala que antigamente fazia academia e que se tivesse continuado hoje ia estar bem melhor, não é isso, Coelho? Com certeza. Assim, às vezes a gente para de fazer exercício, para os bons hábitos alimentares, e como você falou muito bem, Pedro, quando chega um certo tempo na nossa idade, que realmente o corpo fala e sente, né? Sente, e aí poderia ser tudo diferente se os hábitos alimentares tivessem continuado, e através também de exercício, através de... Às vezes é meio interessante, a gente se alimenta às vezes até algumas coisas de forma correta, mas da forma errada. Não mastiga, faz uma mastigação como deve ser, prestar atenção na alimentação, né? Experimentar novos alimentos. É dito até, Brenda, que você como nutricionista sabe que quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é, e mais proteínas e minerais ele vai ter. E é interessante. Essa questão de hábito alimentar é um tema que para mim é muito rico, porque faz necessário, principalmente os jovens, né? O jovem precisa disso, para quando chegar a minha idade assim, né, mais maduro, aí não sentir, porque chega um tempo que as dores aparece um bocado de coisa, o cansaço, a fadiga, e tudo isso por conta de alimento mesmo, e a gente sabe que é hábitos alimentares. Mas é isso. Sim, eu costumo dizer para os meus pacientes, eu costumo montar um prato, né, com meus pacientes. E como é montado esse prato? Eu pego esse prato e divido ele em 3 partes, certo? Um terço eu peço para os meus pacientes colocarem leguminosas, carboidrato. O outro terço eu peço para os meus pacientes colocarem proteína, que são carnes, ovos, frango, peixes também. E na outra metade desse prato tem que ser legumes e verduras. Então, assim, quanto mais colorido for esse prato, quanto mais verduras, legumes tiver esse prato, mais rico será ele de nutrientes, de minerais, de micronutrientes, de macro. Então, assim, é muito bom que vocês prestem atenção nessa questão da alimentação, gente. Contribui muito em todas as áreas das nossas vidas. Se for para tratar uma doença, se for como prevenção, é a alimentação que tá ali pioneira para o tratamento dessa doença, dessa patologia. Se for para prevenir ou para cuidar, é a alimentação também. Então é muito importante. E desenvolver uma rotina, né, Brenda, alimentar, né? Ter sempre um padrão de rotina alimentar para poder até ter como é que eu posso dizer?
ter assim um controle melhor na alimentação, né? Sim, procurar inovar também, não comendo sempre a mesma coisa, fazendo receitas saudáveis. Gente, tem muita receita saudável boa. Se você procurar na internet, é muito fácil de achar. São alimentos, são receitas que são feitas com até 2 ou 3 ingredientes, mas que ficam uma delícia. Ah, Brenda, mas eu gosto de chocolate, não queria abrir mão de chocolate. Usa o chocolate 70%, usa o cacau, que não é rico em gordura, que não é rico em açúcar. Então isso faz bem para sua saúde. Então faz essas trocas inteligentes também. Tem sorvete de frutas que dá para fazer, que fica uma delícia, saudável. Tem bolo de banana e aveia, que fica uma delícia também. Tem geleia de fruta, tem muita coisa que dá para fazer, que dá para ser inovado no dia a dia, né? Ô Brenda, é fato ou é mito a questão de que nós devemos comer a cada 3 horas? É verdade. Por que, Coelho, funciona dessa forma? O nosso organismo, ele ingere uma alimentação e ele tem um tempo de digestão, certo? E aí a gente sente fome novamente. Esse é o funcionamento. A gente vai ao banheiro, faz as nossas necessidades e a gente sente fome novamente. Então o que acontece? Tanto para o processo de emagrecimento, quanto para o processo de hipertrofia, quanto para a alimentação saudável, reeducação alimentar, é importante que a gente tenha essa regra das 3 horas. No emagrecimento funciona da seguinte forma: as 3 horas serve para que você não tenha fome para a próxima refeição. Então, consequentemente, se você comer de 6 horas da manhã e for comer só do meio-dia novamente, você vai sentir fome, muita fome, e consequentemente você vai comer mais. Então, no processo de emagrecimento funciona dessa forma. Já em outros processos, como de hipertrofia também, eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter uma regra, sabe? A gente tem que ter uma disciplina. Então, a alimentação, ela é dessa mesma forma. Quanto para a reeducação alimentar também. Então, assim, para me ter uma alimentação saudável, é preciso sim que eu coma de 3 em 3 horas, para o bom funcionamento do meu intestino, para que eu não fique sentindo fome. Nem que seja uma fruta, gente, porque é muito fácil você levar uma fruta dentro da bolsa, é muito prático. Para quem gosta de praticidade, você levar uma fruta dentro da bolsa, uma barrinha de cereal, um biscoitinho integral que você gosta. Então é muito fácil e prático você pegar dentro da bolsa e comer tranquilamente. Ou seja, nunca deixar se passar fome, né? Sim. Nunca deixar de ter fome sempre constante. Você está alimentado a ponto do organismo estar suprido. E né? a questão da fome não é bom também para o nosso cérebro, certo? Não é bom. O nosso intestino, o nosso estômago, ele produz o suco gástrico. Então, consequentemente, a gente vai ter incômodo no nosso organismo, né? A gente vai ter incômodo gastrointestinal. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente sente fome, tem pessoas que sentem azia porque sente fome, tem pessoas que têm um pouquinho de refluxo porque sente fome, tem pessoas que sentem queimação porque está com fome. Então, isso tudo é a produção do suco gástrico, que está lá sendo produzido, e se a gente não se alimentar, isso acaba nos fazendo mal. Eu faço academia e eu escuto muito o termo catabolizar, que é dito que quando a gente sente fome, o corpo está puxando a energia do músculo. Isso é real? Isso é verdade. Acontece também. Ele puxa de onde não está tendo, né? Então, se a gente não está se alimentando, ele vai puxar do nosso músculo essa energia, né? Que é a catabolização. Eu aconselho também vocês pesquisarem como os alimentos são feitos. Quando vocês começarem a entender e ver o processo de industrialização de uma salsicha, de uma calabresa, de uma carne de hambúrguer, de todos esses produtos que a gente consome diariamente, vocês começam a entender e notar o valor nutricional de cada um. Também tem um aplicativo no celular que eu esqueci o nome agora, mas eu lembro que eu usava muito, que quando você tira uma foto do rótulo, ele mostra o valor nutricional. Rotulando, o nome desse aplicativo. Pronto, ele é exatamente. ótimo. E, gente, para vocês aprenderem essa questão de ler os ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor é o produto, certo? Então, Brenda, eu vou no supermercado comprar um alimento. Será que é saudável? Se a lista for enorme, pode afirmar e dizer que não é saudável. Por quê? Dentro desse alimento ultraprocessado vai ter corante, conservador, vai ter
acidulantes, que são açúcares disfarçados. A gente não vai ver o nome açúcar refinado, mas a gente vai ver corantes, a gente vai ver um monte de coisa. Então, isso prejudica o nosso organismo. Imagina aí a gente comendo algo que é cheio de conservante. Vai nos prejudicar lá na frente. Então, quanto menos ingrediente, melhor. Se tiver lá só farinha de trigo integral, cacau, tal e tal. Pronto, já tá ótimo. A mesma coisa você pode ver no iogurte também, que vai ter lá só o leite, às vezes até os iogurtes têm até 2 ingredientes só. Então, esses são os melhores. Sempre quando vocês forem olhar esses rótulos, sempre se atentem para isso. Vejam o que tiver menos ingredientes é o melhor. E depois que eu baixei esse aplicativo, eu até deixei de comer várias coisas. Porque até alguns produtos que são ditos como saudável, são ditos como fit, como zero açúcar, quando você vê o valor nutricional dele por esse aplicativo, você nota que não é. Ele tem uma nota extremamente baixa. Tinha um biscoito que eu costumava consumir que ele tinha um valor nutricional, eu acho que 9, de 0 a 100, se eu não me engano. E de 0 a 100, uma numeração 9 já demonstra que é algo extremamente prejudicial à saúde. Sim, e o interessante desse aplicativo é porque ele é bem lúdico. Então ele diz, por exemplo, ele classifica por cores. Se for verde, ele tá ótimo para ser consumido. Aí vem pro laranja, ele não é tão bom assim, que geralmente é alimento processado. E quando chega no ultraprocessado, é que passa por vários outros processos para poder ir até a mesa, para poder ir até a nossa mesa. Então, quanto menos processado, quanto mais natural esse alimento for, melhor para sua saúde. E muitas vezes as empresas, elas trabalham pensando no financeiro. Então, elas não vão gastar 10 quilos de cacau para fazer um biscoito de chocolate. Elas vão pegar sobras de biscoitos, vão pegar biscoitos que deram errado, vão reprocessar e vão jogar de novo como se fosse o cacau. Vão utilizar outros elementos para fazer um sabor, para recriar um sabor parecido com o de morango. Então, assim, normalmente uma empresa, ela visa sempre o financeiro, que é aceitável. Porém, com isso, ela acaba prejudicando muitas pessoas na alimentação. Então, muita coisa que a gente come é uma reciclagem de alimentos. Sim. Por exemplo, se eu não me engano, a calabresa, a salsicha são restos de cartilagens de boi. São sobras que não são comidas, que não são consumidas por ninguém. Ninguém quis comer isso aqui normalmente seria o quê? Lixo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai processar ele e vai recriar um novo alimento. Sim. E é isso que a gente consome diariamente. Pedro, eu vi uma matéria, na verdade, sendo feita aqueles nuggets, aqueles empanados. Aqueles empanados, eu fiquei estarrecido quando eu vi como ele é processado. Ele é colocado a galinha com cabeça, com pé, com unha, com bico, com tudo. Com pena. Tudo. Colocam tudo. Ali mexe, ele bota conservantes, bota corantes, bota uma série de coisas. Por último, vai outro produto também que não é nem o milho para poder empanar. É um produto já que é feito que imita o milho e assim vai. Hoje eu não como empanado por conta disso. Depois que eu vi essa matéria, é uma coisa estarrecedora. Se todo mundo tirasse um tempinho para ver como é feito as coisas, eu acho que isso mexe com muita gente. Então, eu também não como salsicha, eu não como empanado. E isso é desde a faculdade, gente, porque na faculdade eu vi de pertinho como era o processamento, como é que fazia, como é que era embalado, tudo isso eu vi. Então, pra mim, eu não consigo mais comer esses alimentos, porque o tanto que isso iria fazer mal pra mim no futuro, pode até ser gostoso, né? Que o povo diz, é muito bom, uma macarronada com salsicha é muito bom. Pode até ser gostoso, realmente, pode até ser gostoso, porque eles maquiam, eles fazem uma maquiagem nesse sabor. Então ali não é só o sabor do que a gente tá saboreando, não é só o sabor da salsicha. Eles colocam sabores também pra gente achar que é um sabor e é outro, sabores artificiais. Então isso tudo prejudica a nossa saúde de uma forma absurda. Não tem como a gente cortar tudo que foi industrializado. Hoje, atualmente, é impossível, porque até o feijão que a gente compra tem algum processamento, passa por algum estágio que acaba tornando ele industrializado. Então, o quão mais empenho a gente tiver em diminuir isso, mais importante pra gente.
em vez de consumir uma calabresa, uma salsicha, algo 100% industrializado, a gente pode consumir uma carne que a gente viu que foi cortada, que a gente viu que no açougue a gente viu o corte ser feito, viu que realmente não passou por nenhum estágio. Mesmo o boi tendo sido submetido a alguns anabolizantes para que essa carne se desenvolva de uma forma mais fácil, mais rápido. Enfim, é impossível que a gente tire isso do nosso consumo, do nosso dia a dia, está 100% presente em todas as áreas. Então, o que a gente puder fazer para diminuir isso é importante. Nada que a gente não possa melhorar, né, Pedro? Por isso que a gente entra agora no assunto da substituição de alimentos. Então, como a gente pode substituir esses alimentos? A gente pode substituir os alimentos refinados por alimentos integrais que passam por menos processamento. Então, os alimentos refinados, como açúcar refinado, a gente pode trocar pelo açúcar demerara, pelo mascavo, né? A gente pode também trocar o macarrão, o arroz normal, que é o branco, arroz branco, por exemplo, o macarrão normal pelo integral. O sabor não diferencia muito, então a gente fazendo um molhinho fica perfeito. Então é algo que dá pra gente estar substituindo. Frituras, a gente pode substituir frituras por grelhado. Gente, o tanto de gente que tem aí com colesterol alto, que não faz ideia do quanto isso é maléfico assim para o nosso organismo. Então, diminuir essa questão da fritura, diminuir a questão desse óleo de girassol, pra gente, o óleo de soja também, para o grelhado, né? É muito melhor também. Substituir temperos prontos, gente, que são ricos em sódio demais, aumentando a pressão arterial. Muita gente hoje em dia tem problema com pressão arterial, é hipertenso. Jovens até, tem pessoas jovens que são hipertensos hoje em dia. Por quê? Por causa do consumo do sódio, gente. O sódio é o inimigo número 1, assim, do nosso corpo. Então, substituir esses temperos prontos por ervas naturais, temperos naturais que são ótimos e que deixam a comida com sabor maravilhoso também. Refrigerante, substituir por suco. Vocês sabiam que além do refrigerante ser rico em açúcar, o refrigerante também é rico em sódio? Então, a gente tá comendo algo que a gente não tá sabendo que tem sódio ali que vai nos prejudicar lá na frente, entendeu? Então, substituir refrigerante por sucos naturais, produtos industrializados por frutas, legumes, carnes magras, filé de frango, isso tudo vai contribuir para nossa saúde. Exatamente, eu sou um grande exemplo de substituição de refrigerante. Acabei substituindo pela água com gás, que inclusive era algo que eu odiava. Eu odiava, não podia sentir o cheiro que eu achava ruim. E hoje eu tomo e acho maravilhoso. E tudo é questão do costume, de você criar o hábito de fazer algo. Com o tempo eu acabei esquecendo do real gosto do refrigerante. E a água com gás é muito parecido, se tornou 1000 vezes melhor. Pedro, água com gás, com limãozinho dentro, fica bom demais. Fica uma Sprite da vida. É muito bom. E você falou também em relação à pressão alta. Muitas vezes uma família ela tem diversas gerações com o mesmo problema. Minha avó teve pressão alta, minha mãe teve, eu tenho, minha filha tem. Isso pode ser passado de forma hereditária, mas também eu acredito que é passado por conta dos costumes da alimentação daquela família. Porque cada família tem o seu jeito, tem sua forma de se alimentar, tem os seus costumes, segue um padrão. E esse padrão é passado de geração em geração. Se a sua avó não tinha bons hábitos alimentares, a sua mãe não vai ter, você não vai ter e os seus filhos também não vai ter. Porque, de certa forma, você acaba replicando tudo que você viu e tudo que você viveu, entendeu? Então, é importante que vocês sejam a mudança de chave, tanto para você, tanto para o seu futuro, quanto também para o futuro dos seus filhos, para o futuro da sua família. Porque uma mudança de hábito agora, uma valorização e um empenho agora na sua saúde pode mudar a sua vida completamente daqui a um tempo. Sim, é uma quebra no ciclo, né? Não é porque eu tive uma má alimentação, exemplos de má alimentação, que eu quero levar isso para minha filha um dia. Lógico que não. A gente que faz a nossa própria história, a gente que vai mudando nossas próprias vidas.
e principalmente o nosso futuro, que tem muito a ver com a questão da alimentar. A alimentação mal feita não é brincadeira não. Tem gente que tem até uma brincadeira que o pessoal faz. Hoje eu comi 3 frutas, uma jaca, uma melancia e 10 mangas. Quer dizer, não é bem assim. Às vezes também tem isso. Não é o fato de você comer frutas, comer legumes, você vai comer também em demasia, né? Comer de forma que venha realmente fazer bem ao organismo. Isso é muito interessante. Sim, porque tudo demais é exagero, né? Então é isso, esse foi o nosso podcast sobre bons hábitos alimentares para o seu futuro. Queria saber se o Coelho tem mais alguma coisa para falar. Pedro, eu queria só agradecer, né? Agradecer a gestão, na pessoa da doutora Cíntia Cordeiro, a Januária, vice-secretária, a toda a equipe, né, do Assessuras, que vem fazendo um trabalho maravilhoso nestes podcasts, né? Tem sido muito, muito bom e o pessoal realmente tem elogiado, e isso eu agradeço toda a equipe por tudo que vem acontecendo. Queria agradecer a presença de Brenda também, como convidada hoje, mais pra frente também vai estar conosco nos próximos podcasts. Queria saber se tem mais alguma coisa a falar também. Não, eu que agradeço a participação, foi ótimo. É sempre bom a gente conversar, né, sobre essas coisas. E tô aí à disposição. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.